Fala moçada, tudo bem com vocês? Eu sou o Giovanni aqui dando sequência ao nosso trabalho, falando aí da Terra no Sistema Solar. Veja que nós já estudamos um pouquinho aí em relação aos planetas, mas ainda existem alguns fatores importantes que eu preciso que vocês dominem para que a gente possa aprofundar cada vez mais nesse assunto. Então, vamos falar um pouquinho mais aqui dos planetas. Você já sabe o que é um planeta, então nesse momento você já sabe. Eu já sei, planeta é o quê? É um corpo celeste, não luminoso, que não apresenta luz própria, que orbita uma estrela. Essa é a definição de planeta. Então é um astro que gira em torno de uma estrela, a nossa estrela é o Sol, né? Em que dele recebe luz. Então você tem aqui, né, os planetas orbitando o Sol. Só que existem planetas que a gente considera planetas anões. Mas e Plutão? Né? Se você conversar aí na sua casa com seu pai, com a sua mãe, provavelmente eles vão dizer assim, na minha época nós tínhamos 9 planetas. Até 2006, o Plutão também era considerado um planeta. Mas existe aí uma nova classificação a partir de 2006 que vai considerar o Plutão como um planeta anão. Então quando a gente fala de planetas de modo geral, são corpos celestes que orbitam ao redor do Sol em uma órbita bem definida. Então a Terra orbita o Sol numa órbita elíptica bem definida. Nós temos 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são planetas rochosos, e nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são planetas gasosos. Só que existem o que nós classificamos aqui como planetas anões. Quais são os planetas anões? Então nós temos Plutão, que é o mais famosão aí, né? Por que ele é o mais famoso? Porque ele já foi um dia considerado um planeta, mas não é mais, ele é considerado um planetinha, né, anão. Temos Ceres, Eris, Makemake e Haumea. Então são esses os planetas anões, né? Até o momento conhecemos aí 5 planetas anões. E aí, qual é a definição de um planeta anão? Eles também orbitam o Sol. Ah, professor, então eles também orbitam o Sol. Só que eles têm uma massa que é muito menor em relação aos planetas, considerados planetas aí, né, como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E o segundo ponto, então eles têm uma massa muito menor em relação aos planetas, por isso planetas anões. O que mais que faz eles serem classificados como planetas anões? Eles não têm uma órbita muito bem definida. Então, a órbita dos planetas anões não é uma órbita muito bem definida. Por exemplo, Plutão, em alguns momentos, ele pode confundir a órbita dele ali com Netuno. Então, a órbita não é totalmente definida. Maravilha! Então você já sabe quais são os planetas, e isso é bem importante que você domine, e você já sabe quais são os planetas anões. Ok? Isso vai ajudar você no trabalho escolar, isso vai te ajudar em prova, tá? E aí, então, aqui uma imagem de Plutão, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses planetinhas aí, sobre esses planetas anões. Talvez você fale assim, nossa, professor, eu nunca vi falar em Ceres. Então, tá aqui Ceres. Ceres é o maior objeto no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter. A sua rotação leva cerca de 9 horas, enquanto a sua órbita completa em volta do Sol leva em torno de 4,6 anos. Caramba, né? Então, a sua órbita completa em volta do Sol, 4,6 anos. Ceres também contém a atmosfera e provavelmente tem um núcleo sólido, um manto feito de gelo. A crosta de Ceres é rochosa e poeirenta, com grandes depósitos de sal. Então, algumas informações. Nesse momento, você não precisa decorar isso aqui. Eu estou só apresentando Ceres para vocês. O que é importante saber? Que ele é um planeta anão. Outro planeta anão que eu gostaria de apresentar a vocês, Plutão. Plutão, com cerca de 2/3 do diâmetro da Lua, então menor do que ali, né? Em relação aos demais planetas, né? É um planeta anão. E 2/3 de diâmetro da Lua. Provavelmente tem um núcleo rochoso, provavelmente, então veja, não é uma afirmação, provavelmente tem núcleo rochoso, cercado por um manto de gelo. A sua temperatura média está entre menos 226 graus e menos 240 graus, ou seja, uma temperatura muito baixa, né?
Tem uma fina atmosfera e uma superfície caracterizada por montanhas, vales, planícies e crateras. Um dia em Plutão, né, tem cerca de 153 horas. Então, um dia em Plutão, 153 horas. Já sua órbita completa em volta do Sol leva cerca de 248 anos. Possui 5 luas, conhecidas como Caronte, Nix, Hydra, Estige e Cérbero. Então são as luas aí do Plutão, né? 5 luas conhecidas em Plutão. Haumea. Haumea também, um outro planetinha anão, também classificado aqui. Nesse momento estou apresentando ele somente para vocês. Você não precisa se preocupar em decorar esse texto aqui. É importante saber que é um planeta anão. Haumea possui formato achatado e também possui anéis. Por causa da sua localização, tem temperatura média muito baixa, menos 223 graus, e sua órbita completa ao redor do Sol leva 285 anos terrestres. Possui 2 luas chamadas de Namaka e Hiwaka. São as luas de Haumea. O senhor tem que saber o nome dessas luas? Também não, tá? Também é importante, no máximo, assim, você saber que Haumea, que planetas anões também podem apresentar luas. Como Plutão tem 5, Haumea tem 2 luas. Makemake. Makemake não possui atmosfera significativa e satélites naturais. Atualmente, os astrônomos já sabem que o planeta anão tem sinais de nitrogênio, etano e metano, congelado na superfície, que leva 305 anos para completar uma órbita ao redor do Sol. Então são informações de apresentação, como eu disse, e o último planeta anão, Ceres. Então aqui, em relação a Ceres, né, você tem aqui Eris, que tem a superfície anormalmente brilhante, sugerindo uma cobertura gelada composta por metano. Possui um satélite natural chamado de Disnomia e juntos levam 557 anos para orbitar o Sol. Então você viu que são 5 planetas anões. Em relação a informações importantes aí, em relação ainda ao sistema solar, vamos entender o que é um satélite natural. Quando a gente fala em satélite natural, eles também são conhecidos como luas. Então você tem aqui, por exemplo, na Terra, a Terra tem uma lua. A Terra tem um satélite natural que nós chamamos de lua. Esses satélites naturais, conhecidos como luas, são astros que orbitam planetas. Então olha a diferença. Planeta orbita o Sol. Luas ou satélites naturais estão na órbita de planetas. Orbitando a Terra, nós temos uma lua. Orbitando Saturno, nós temos 82 luas. Orbitando o sistema solar como um todo, na composição do sistema solar, deve existir pelo menos, é o que a gente tem aí até o momento de conhecimento, 214 luas. Por que eu disse até o momento? Porque isso aqui pode variar. De acordo com o que a gente vai explorando o universo, explorando o espaço, explorando o sistema solar, a gente acaba muitas vezes chegando em novas luas, em novos planetas anões, né? Então, esse tipo de informação pode mudar, pode alterar. Beleza? Mas até o momento, esses são os valores atualizados. E aí nós temos aqui alguns pontos que eu considero importante em relação a palavras que você não deve, né, que você deve, na verdade, ter cuidado. Né? Ia falar que você não deve deixar de saber, mas que você tem que ter muito cuidado. Você sabe o que é um asteroide? Qual a diferença do asteroide, meteoroide, meteoro e meteorito? Ah, professor, para mim é tudo a mesma coisa, é um pedaço de pedra. Bom, vamos lá. Dizer que é um pedaço de pedra não está totalmente errado, mas a gente tem uma classificação. Um asteroide, na verdade a gente não usa o termo pedra, a gente chama de fragmento rochoso ou fragmento de rocha. Então os asteroides são objetos rochosos que apresentam formato variado. Então é um fragmento rochoso, como você talvez pensou aí, é um pedaço de pedra, né? Um fragmento rochoso que pode variar desde um pedacinho de pedra, um pedregulho, a 1000 quilômetros de diâmetro. Então 1000 quilômetros de diâmetro é bem considerável. Formato variável. A maioria dos asteroides ficam no cinturão entre as órbitas de Marte e Júpiter. Então a maioria desses asteroides conhecidos ficam na órbita de Marte e Júpiter.
E aí nós temos os cometas. Você já sabe, cometa é o quê? É um objeto pequeno e irregular. Apresenta ali a sua superfície coberta de gelo, pode apresentar também o seu núcleo ali formado por gelo. Quando se aproxima do Sol, ele acaba vaporizando, liberando esses gases, que daí a gente acaba visualizando aquela cauda. Ah, professor, então a cauda dos cometas é o quê? É o fato dele estar próximo do Sol e como ele está se aproximando do Sol, ele se aquece. E aí forma aquela cauda, né, que a gente acaba visualizando aí um fenômeno belíssimo em relação à visualização dos cometas. Agora, para a gente poder fechar com chave de ouro essa aula, vamos diferenciar o que é um meteoroide. Essa palavra oide aqui no final, ó, quer dizer semelhante a. Na verdade, o meteoroide ele é semelhante a um asteroide, mas ele é um fragmento de um asteroide. Então, meteoroides são fragmentos de asteroides. Formato também variado, que pode variar desde uma poeira até quilômetros de diâmetro. E aí nós temos meteoros e meteoritos. Meteoros são quando esses fragmentos rochosos entram na atmosfera de um planeta. Então, quando atinge a atmosfera do planeta Terra, por exemplo, chamamos de meteoros. Quando ele atinge o solo, chamamos de meteorito. E para que a gente possa então trazer aqui curiosidades em relação ao que pode atingir a Terra, falamos da extinção dos dinossauros. Talvez isso daqui interesse para vocês, né? Muita gente aí é fã de estudar os dinossauros e saber um pouquinho mais. Os dinossauros eles foram extintos há aproximadamente 65 milhões de anos. E qual a hipótese mais aceita para essa extinção dos dinossauros? Um asteroide que provavelmente atingiu o nosso planeta. Um grande asteroide, um asteroide de 15 quilômetros de diâmetro, que caiu numa região do México chamado de Yucatán. Então veja que é importante a gente estudar isso. Se um asteroide pode impactar com o nosso planeta, é algo que a gente precisa estudar. Então você tem aqui a extinção dos dinossauros e também a definição de uma estrela cadente. O que é uma estrela cadente? Uma estrela cadente é um material meteórico que atinge a nossa atmosfera e vaporiza. Quando ele vaporiza, a gente vê aquele rastro luminoso, que a gente chama, teoricamente, aí popularmente, de estrela cadente. O que é uma estrela cadente? Seria, na verdade, esse vapor meteórico, esse material meteórico que vaporiza ao atingir ali a atmosfera. Então, na verdade, não é bem uma estrela cadente, é um vapor meteórico devido ao meteoro que vaporiza ao atingir a atmosfera. Então aqui uma imagem de um grande asteroide e assim nós terminamos mais uma aula. Até a próxima aula para dar continuidade aí a esse assunto que é maravilhoso.